Olá pessoal, boa tarde. Tô passando aqui pra gente conversar um pouquinho sobre inclusão e sobre realmente a imagem que os deficientes eles podem estar tendo sobre Deus e da nossa responsabilidade como igreja em transformar o olhar da pessoa com deficiência para o nosso Deus, para a igreja de uma forma mais profunda. Para quem não me conhece, eu me chamo Nielma, tenho 40 anos, nos quais desde os meus 15, 16 anos, pela misericórdia de Deus, estou servindo a Deus e com muitas dificuldades, com muitas dúvidas também sobre Deus. Em momentos que o próprio Jesus teve que parar e ir no meu quarto para poder sustentar a minha fé, porque as tribulações que passamos são tantas que é até difícil de escrever. Mas eu estou aqui para falar um pouquinho com você sobre a história das pessoas com deficiência. Não sei se você sabia, mas antes mesmo de Cristo existir, quando as pessoas com deficiência nasciam e era um defeito físico visível, as próprias mães matavam seus filhos, porque se tinha o pensamento que essas pessoas com deficiência eram maldição. Era o próprio Deus lançando ira sobre a terra. E aí, quando Cristo veio ao mundo, a religião romana e a religião também judaica, vamos dizer assim, não sabiam lidar com essa questão. Mas quando Jesus veio ao mundo, Jesus veio para resgatar também os deficientes. Quando nós lemos lá na Bíblia, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João, quando Jesus entra ali naquele tanque chamado Betesda, o caso de misericórdia, o costume da época era de fazer segregação. O que é segregação? Segregação era um lugar criado para colocar pessoas com deficiência e ali elas não tinham contato social nenhum, nem com a família, nem com qualquer outro ser vivente. Jesus foi naquele lugar, tomou aquele paralítico e pediu para ele levantar e andar. Depois de 38 anos que aquele paralítico estava esperando ali o movimento das águas do tanque, porque havia ali um conhecimento de que de tempos em tempos, na época da purificação do templo, o anjo do Senhor ali descia e curava as pessoas de toda a enfermidade que tivesse. Só que Jesus fez muito mais por aquele paralítico, fez muito mais por mim e por você, pessoa com deficiência. Jesus, ele veio ao mundo para provar para mim e para você que o nosso Deus, ele não é um Deus segregador. Ele veio para tomar em carne as nossas deficiências e para nos comprar um paraíso. Quando Jesus foi lá naquele tanque, ele estava dizendo pro paralítico do tanque de Betesda: o melhor lugar, o lugar da misericórdia, não é uma parede, sou eu. Então eu quero pedir a você, quando você ver uma pessoa com deficiência dentro da sua igreja, da sua congregação, mesmo que você veja algo espiritual muito forte sobre essa pessoa, nunca diga a ela que foi obra de macumbaria, que foi obra de feitiçaria. Deus está usando essa situação para punir alguém da família dela. Sabe por quê? Porque se você vai estudar a história das pessoas com deficiência, a própria família os matava,
a igreja romana até os ajudaram, mas a preço de escravidão. E o Jesus que nós devemos pregar para essas pessoas é um Jesus libertador, porque na verdade é isso que Jesus é. Quando você olha para uma pessoa e diz para ela que a deficiência dela é fruto de obras do demônio, ainda que você esteja falando isso por uma revelação de Deus, mas em dados momentos a gente não deve falar algumas coisas, sabe por quê? Porque essas pessoas que você tá aí tentando falar do amor de Deus, elas veem Deus como se houvesse rejeitado elas. E ouvir que tudo que acontece com elas é obra do próprio inimigo faz com que eu e você se sinta extremamente livre para falar, mas a pessoa tá recebendo como Deus me rejeitou. Deus não existe. Deus não me ama. Porque toda a sociedade, não é só um ambiente religioso, não, mas toda a sociedade faz de tudo para que as pessoas com deficiência não se sintam dignas, capazes, e isso não é de hoje. Então, gente, quando eu tenho essa conversa com você, é porque Jesus foi em lugar que os homens disseram que era casa de misericórdia, mas ele falou para a pessoa que a misericórdia era ele, através do ato de cura que tirou a pessoa da prostração. Inclusão de pessoas com paralisia cerebral na igreja não é simplesmente só orar e expulsar demônios ou endemonizar espasmos e outras coisas. É colocar a alma da pessoa com deficiência e de seus familiares em liberdade, sabendo que é um tempo determinado para todas as coisas. Isso é muito sério, gente. Eu agradeço a todos. Fiquem na paz do Senhor.